Dando sequência à nossa programação, né? Já estamos caminhando ao fim do nosso debate, da nossa plenária aqui do dia. É claro que amanhã tem muito mais, mas nós vamos convidar ao palco o nosso próximo keynote speaker, o CEO da Nokia no Brasil, Rafael Metsasalma. Por favor, venha até o palco e seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que estamos aqui mais nesse painel Telebrasil 2025. Num evento tão relevante para o nosso setor de telecomunicações, onde é revisto todas as políticas realmente que estão sendo trabalhadas para frente, né? E como o setor também dá o testemunho de quais são as evoluções que estão acontecendo. O meu nome é Rafael, eu sou o CEO da Nokia no Brasil, e aqui eu vou tentar falar um pouquinho para vocês de como as tendências que estão acontecendo, que a gente está vendo com relação à parte de IA, e também como a Nokia está se posicionando para todo esse ponto de inflexão e essa revolução que está acontecendo. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, um breve descritivo do que a gente tem. Nós estamos vendo que, por exemplo, nos últimos 30 anos, né, a gente passou por vários pontos de inflexão. O primeiro ponto de inflexão que a gente viu foi em 1990, nessa década, onde a gente realmente começou a popularizar a internet. Então, aí começou a ter realmente uma conectividade global e um pouco de informação massiva, né, para os usuários. O segundo ponto de inflexão, por volta do ano 2000, a gente começou a ter uma popularização dos PCs. Então, isso foi realmente relevante para estar realmente cada vez mais tendo mais acesso à informação e à conectividade global. Em 2007, teve um ponto de inflexão muito importante, que foi o lançamento do iPhone. O iPhone ele foi o primeiro smartphone moderno. E o que esse smartphone moderno ele propiciou ter no mesmo elemento voz, internet, câmera, música, telas, touch. Então, realmente foi um ponto de inflexão naquela época, ou seja, de realmente você ter praticamente um PC em um móvel. E em 2010, a gente viu que com a evolução do 4G, começou a ser possível você ter realmente a conectividade de qualidade em telefones e smartphones, e isso propiciou a questão da popularização das redes sociais. E essa popularização das redes sociais, a gente viu que uma forma nova de como a comunicação é feita e a interação social é feita. Então, a gente viu aí realmente uma escalada de uso de plataformas como o Facebook, o LinkedIn, e dentre outras que realmente são feitas dessa interação social. E em 2020, o que aconteceu? A gente já estava vendo uma explosão em questão de dados, de consumo de dados e de computação em nuvem. E isso foi acentuado pela pandemia. Então, a partir desse modelo que realmente teve uma explosão de consumo de dados em nuvens, começou também a ter demandas de armazenamentos em nuvens e novos modelos de serviços digitais. E agora, o que nós estamos passando? Já nessa próxima parte, nós estamos vendo que a inteligência artificial é um novo ponto de inflexão. E ele está realmente acelerando todo esse processo de comunicação e de interação entre os sistemas. Hoje, a rede de telecom, a gente tem aqui alguns pontos que eu acho que é importante a gente relembrar e o que a gente representa como indústria. A gente tem hoje, globalmente, no mundo, a gente tem mais ou menos 9 bilhões de assinantes em praticamente 7 milhões de sites. Esse é o dado que a gente tem. Quando a gente vê hoje o que é consumido na internet por minuto, então a gente tem aqui uma divisão de todos os itens que estão sendo feitos na internet. Nós temos, por exemplo 3,47 milhões de vídeos de YouTube são vistos. Nós temos ali um número de mais de 231 milhões de e-mails enviados. Então, a gente tem hoje, por minuto, na parte de internet, a gente tem uma taxa de tráfego de mais ou menos 1.000 petabytes. E 1 petabyte é 1 milhão de gigabytes. Então, a gente tem uma ideia realmente dessa capacidade que está acontecendo. Isso é o equivalente, se a gente for pegar um filme HD, é como se tivesse 250 milhões de filmes HD.
que realmente é cursado na internet por minuto. Então, isso demonstra já a capacidade que a gente está realmente gerenciando nas redes a nível mundial. Isso é também possível, não só pela parte da telefonia móvel, mas também pela a parte de todas as fibras que foram implementadas no mundo. Se a gente for pegar todas as fibras que foram implementadas no mundo, eles dariam volta ao redor da Terra de 200 mil vezes. E a gente vê que esse é um requerimento que cada vez mais vai precisar de mais fibras, porque você vai precisar de cada vez mais capacidade, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. E aí a gente chega no cloud computing, onde que a explosão de dados, a gente tem um dado que 90% hoje dos workloads, ou seja, de clouds, de enterprises, são realmente trabalhados em empresa, em nuvem, né? A gente tem hoje por volta de 11 mil data centers ao redor do mundo, e a gente tem hoje 1.000 data centers específicos para hyperscale, que são aqueles data centers realmente que necessitam de uma grande capacidade de processamento, energia e conectividade. E em 2025, a expectativa de investimento de cloud, nós estamos falando por volta de 700 bilhões de dólares no ano. Então, é um número imenso de investimento de CAPEX, aonde esse crescimento ele realmente se passa de entre 20% a 22% de crescimento ao ano. Foi comentado aqui que, por exemplo, as grandes hyperscalers hoje, que nós estamos falando de 4, elas investem mais CAPEX do que todas as outras operadoras de telecom no mundo. Então, essa é uma questão que está acontecendo relacionada a esse tema. E aí, o que acontece? O AI ele vai ser realmente um motor que realmente vai impulsionar todas essas potencialidades. A gente acredita que, que é um estudo da Bell Labs, que é o braço de inovação da Nokia, que você vai ter a interação de 3 mundos, né? O mundo físico, o mundo humano, que é o nosso mundo, e o mundo digital. E no momento que você faz a interseção desses mundos, o AI ele realmente vai aumentar essa percepção e potencializar o uso dessas tecnologias emergentes que estão saindo. Então, a gente tem algumas tecnologias, o próprio AI, ou seja, no momento que você começa a utilizar ferramentas de AI, você começa a utilizar melhor o seu potencial, realmente a ter mais produtividade. A gente tem a parte de quantum computing, que problemas que não são resolvidos hoje pela capacidade computacional existente, elas vão ser resolvidos na parte de quantum computing. A gente tem a parte dos devices, ou seja, dos telefones, wearables e tudo, ou seja, a gente vai ver que cada vez mais a gente vai fazer uma linguagem natural de comunicação com isso, e o AI vai fazer a interface disso para a rede, então vai facilitar muito a comunicação. E a parte de segurança, que não é menos importante, né? Aí nós temos a questão de segurança e privacidade de dados, que ele requer um cuidado especial, mas o AI também pode ajudar a cuidar. Se a gente vê a combinação desses serviços, né, desses novos serviços, a expansão dos devices, e como isso aí vai realmente impulsionar o uso de tráfego da rede, a gente está falando aqui que, pelas nossas estimativas, que também é feitas pela Bell Labs, do lado direito, nós temos ali um crescimento anualizado entre 18% a 27% do tráfego global. Para a parte de consumers é um pouco menor, de 18% a 25%, e a parte de enterprise a gente espera um crescimento maior de 23% a 36%. Nesse tráfego moderado, nós estamos falando de 3.280 exabytes. Então, 1 exabyte é 1 bilhão de gigabytes por mês. Então, a gente está falando de um crescimento realmente explosivo de tráfego. Isso é uma expectativa moderada que o grupo Bell Labs tem de expectativa, mas a gente também tem outras 2 curvas, né? Então, que é uma questão um pouco mais agressiva, onde você vê que realmente pode ter um consumo de serviços e de utilização desses dados. E aí você poderia chegar a cerca de 4 exabytes.
e realmente chegar a ter um dado bem disruptivo, que seria até mais de 6 exabytes, onde está sendo previsto não só um uso mais intensivo de enterprise, mas também de realidade virtual aumentada. Então, foi comentado aqui no painel que, por exemplo, você tem uma necessidade muito maior relacionada ao uplink. Então, se você realmente começa a demandar em realidades aumentadas, óculos, você começa a ter realmente um consumo realmente alto dessa parte de dados, você pode ter realmente um crescimento disruptivo, chegando até a dobrar a parte de capacidade. E como isso impacta os data centers? Então, a expectativa que tem aqui de 2023, a gente tem que os data centers que estavam instalados em 2023 tinham um consumo de 55 gigawatts. E consumiam 771 exabytes por mês. O que acontece é que, por exemplo, só para dar uma noção de ideia para vocês do que é esse consumo de energia elétrica, nós estamos falando que uma cidade de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, que é um consumo médio, consome 2,5 a 3 gigawatts. Então, só para dar uma ideia de realmente quanto é demandante em energia os data centers. E a expectativa que a gente tem para 2030 é que vai ter uma taxa de crescimento de cerca de 22% ao ano, ou seja, até 2030 isso vai crescer 4 vezes. E temos também a questão de crescimento de tráfego, que vai crescer quase 3 vezes. Então, isso realmente gera uma tendência muito forte com relação a como os equipamentos de rede têm que ser dimensionados e preparados para essa nova evolução de rede. E aqui, como é que nós temos trabalhado isso, nós da Nokia? Com todas essas tendências, a gente começou a trabalhar em diretrizes que realmente os nossos produtos têm que ter para estar alinhados com essa nova tendência de explosão de dados, de controle, de segurança e de que essas tecnologias emergentes estão trazendo. Então, a primeira coisa é que todos os produtos Nokia hoje eles têm AI, a capacidade de AI embarcada. Então, isso permite que os nossos produtos sejam realmente aptos para isso. Com essa tecnologia embarcada, os nossos produtos eles podem ter a intenção do que o usuário quer fazer. Então, você pode realmente já ajudá-lo até operar os nossos equipamentos. E temos a questão de um plano de controle, onde você tem a questão de autonomia daquele elemento de rede. Então, esse é um tema que realmente da parte de ter os nossos telefones embarcados. A automação, ela faz parte preponderante no nosso sistema, ou seja, no momento que você tem os elementos com autonomia, você tem que fazer toda a automação de todos os sistemas que estão sendo feitos nessa direção. A gente tem um portfólio fim a fim, então a gente tem redes móveis, redes fixas, IP, ótico e data centers, e toda a parte de plataformas e core. Então, os nossos sistemas, a gente gerencia isso, tenta gerenciar isso de uma forma praticamente de automação a mais um alto nível. Parte de segurança, novamente, todos os nossos equipamentos eles têm como princípio serem seguros e terem a confiabilidade da privacidade dos dados. Os nossos equipamentos são realmente hoje acreditados em praticamente todos os países que realmente têm esses requerimentos, inclusive a defesa dos Estados Unidos. E a questão de data centers, a gente também tem trabalhado fortemente nos 3 tipos de data center, né? O data center central, que realmente vai consumir os modelos e realmente preparar esses modelos. Então, são data centers muito grandes, que têm muita necessidade de energia e também de GPUs. A gente também tem os data centers um pouco menores, que são de inferências, que eles podem, já com o modelo definido, ele ficar mais próximo ao usuário e ele tem um requerimento menor de infraestrutura e de capacidade. E temos também os Edge Computings, que aí realmente fazem a parte de data center para aplicações especializadas dos nossos clientes enterprise. Tudo isso realmente leva a gente a ter plataformas de rede que realmente possam ser monetizadas e realmente possam estar sendo gerenciadas nessa questão nova
dos desafios e do que está acontecendo com a relação de DJI. Esses aqui são partes dos que a gente tem. Então, a gente tem o Network as a Code, temos que realmente é a questão do Open Gateway, e temos todas as questões aqui em relação a redes privadas e tudo mais. Todos esses serviços são baseados em ESG, ou seja, nós temos realmente um compromisso muito grande em ter esses serviços, em ter a menor custo de energia por bit e a menor energia por bit com maior capacidade. Então, isso aqui também é em relação à economia circular. E aí, isso aqui é o que nós temos. Isso é parte de uma trajetória nossa. Esse ano nós estamos fazendo 160 anos de Nokia. A nossa história começou em 1865. A gente está aqui porque a gente conseguiu se reinventar e realmente estar presente nesse negócio que nós estamos trabalhando, de telecom. Ele realmente se reinventou. E também o nosso braço da Bell Labs, a gente fez 100 anos esse mesmo ano. A gente tem na Bell Labs, nos últimos 100 anos, realmente questões revolucionárias com relação a invenções. A gente teve o transistor, a gente teve fibra, teve sistema de comunicações via satélite, via sistema de comunicação via celular, teorias da informação. Temos realmente um extensivo invenções revolucionárias com o nosso braço Bell Labs, que muito nos orgulha. E essa questão revolucionária ela é realmente uma questão reconhecida. A Nokia, pela Bell Labs, ganhou 10 prêmios Nobel, sendo que o último prêmio Nobel foi em 2023, falando do descobrimento e síntese de pontos de quantum, ou seja, para a computação quântica. Nós estamos trabalhando em todas essas linhas de negócio a futuro, então a gente tem a questão de inteligência artificial, software, a parte de Foundation Technologies, aí o 6G está incluído, então de 5G até a evolução do 5G, Quantum Technologies e até a parte de comunicação espacial. Esse ano nós colocamos uma cell site na Lua, feito em parceria com a NASA. E não podia deixar de falar que, nesse ano que realmente a COP30 está sendo feita aqui, a Nokia foi reconhecida entre a pesquisa Time faz uma questão com os 500 maiores, seleciona as 500 empresas mais sustentáveis do mundo, e a Nokia hoje está no ranking 37. Hoje uma estratégia corporativa da Nokia, o ESG. Todas as ações que hoje foram faladas no painel um pouco anterior, elas estão inseridas na Nokia, e a gente tem realmente isso como uma questão de vantagem competitiva. Então, para terminar, e agradecer um pouco, estourei um pouco o tempo, perdão, Samuel, mas nós hoje realmente criamos a tecnologia que ajuda o mundo a trabalhar junto, e a nossa missão aqui é realmente criar valor para os nossos clientes, parceiros e clientes finais. Nossas soluções são escaláveis, elas são sustentáveis, elas realmente são inovadoras e permitem a monetização para esse mundo da era digital. E a Nokia está muito satisfeita e feliz de estar continuando esse trabalho no Brasil, de realmente estar contribuindo para a parte de conectividade e telecomunicações no Brasil. Muito obrigado e que tenham um excelente evento.